E aí, rapaziada, tudo bem? Estamos aqui para resenhar mais um quadrinho, dessa vez Demolidor, Fim dos Dias. Eu li nessa edição aqui mais antiga, dois encadernados e capa cartão da Panini. Tem algumas diferenças com o encadernado mais recente, de capa dura, que saiu na coleção Marvel Essenciais, que a própria Panini lançou, republicou recentemente. Vou falar todas as diferenças e também dar aquela geral sobre a história, minhas opiniões, tudo mais neste vídeo. Antes você vai, se você quiser, né, deixar seu gostei, inscrever-se no canal, sempre vídeos aqui de quadrinhos derivados, ativa o sininho, recebe todas as notificações. Comenta aí, você já leu essa história? Depois de ter assistido o vídeo, comenta o que você achou dela, o que achou dessa resenha e qual outro quadrinho você acha que eu deveria resenhar, do próprio Demolidor ou de outros personagens, tá? Antes de eu falar propriamente da história, é bom eu dizer que não é uma história boa para quem quer começar a ler o personagem. Não que... Porque assim, talvez você fique perdido em alguns momentos. Não que seja uma história que depende muito da cronologia. Não que ela depende, porque ela faz várias recapitulações. Então, ok, quando você chega a certos momentos, que você faz referências a vários personagens que fizeram parte da vida do Demolidor, como o Ben-Urich, que é, na verdade, o protagonista da história, é o Ben-Urich, Karen Page, a Viúva Negra, a Elektra, o Justiceiro, o Mercenário, o Nick Fury, são vários personagens do universo Marvel. O Punho de Ferro, o Luke Cage, a Jessica Jones, são todos personagens do universo Marvel que estão dentro do contexto do nicho do Demolidor. E que, ok, você vai saber quem são essas pessoas. Ah, foi uma namorada do Demolidor, foi foi uma pessoa importante para o Demolidor, foi um amigo do Demolidor, uma pessoa que trabalhou junto com ele em certo período, mas você não vai ter aquele escopo, você não vai ter aquele contexto que só lendo aquelas histórias é que você, de fato, poderia aproveitar essa de uma maneira muito melhor, tá? Porque essa história aqui é uma história muito criativa e uma história muito interessante, tá? E sério, para quem gosta do personagem, para quem tem certa bagagem com o personagem, Demolidor Fim dos Dias é ótimo, tá? Primeiramente pela equipe criativa. Quem faz roteiro são ninguém mais, ninguém menos que Brian Michael Bendis e David Mack. Ambos fizeram parte de vários momentos importantes para o personagem, principalmente o Brian Michael Bendis, que fez toda aquela run do começo dos anos 2000. Desenhos do Klaus Jansson, tá? Klaus Jansson que fez parte da arte final daquela fase em que o Frank Miller ele era o escritor e desenhista da edição da revista do Demolidor, né? Que até hoje é a revista, a fase da revista mais importante do personagem na história. Eu li ela na íntegra naquela coleção em capa vermelha. E aí o Klaus Janson fazia parte do argumento também e tal, enfim. É um dos grandes nomes do personagem. Cores do Matt Hollingsworth e arte final do Bill Sienkiewicz. Ou seja, só gente pesada, só grandes artistas aqui fazendo parte dessa história, que começa com o Demolidor levando um pau do mercenário. E aí, na arte muito boa do Klaus Janson, tá, minha gente? Muito boa mesmo. Só que aí você chega num momento fulminante que o Demolidor morre. Aí você pensa, nossa, o que é isso? O Demolidor acabou de morrer na minha frente, ele vai voltar, o que é? Aí você entende com a contextualização do monólogo do Ben-Urich que se trata de uma história que se passa no futuro, possivelmente um futuro alternativo, em que os heróis viraram coisa do passado. Por algum motivo. O que? Esse aqui é contexto pós-guerra civil. Então talvez você leu Guerra Civil, lê talvez o Dinastia M também, faz mais sentido para essa história aqui. Enfim, era um momento de algo muito conturbado, e aí os heróis, o próprio heroísmo, ele se vê em crise e praticamente não existem mais heróis, ou pelo menos eles não estão mais na grande mídia, ninguém mais vê eles, muitos deles morreram, inclusive, ou então estão muito velhos. E o Demolidor já passou dos seus grandes dias de glória, seus grandes dias de defender Hell's Kitchen, defender Nova York, e ele acaba sendo superado pelo mercenário. Porém, antes de morrer, ele fala uma última palavra essa que é Mapone.
o que significa Mapone? O que significa essa palavra para o Demolidor, para o Mercenário, para as pessoas que conviveram com o Matt Murdock, tá? E aí o Ben Urich, ele vai redigir uma matéria justamente para investigar como é que foram os últimos dias de Matt Murdock e o que essa palavra significa tanto para ele e o que está acontecendo por trás disso tudo. Existe algo muito maior que você sente, mas que você não sabe muito bem o que é. E aí o Brian Michael Bendis, ele é um escritor espetacular, tá? Ele conhece muito bem a linguagem dos quadrinhos. E aí você vê várias marcas do próprio escritor, seja algumas vezes uma referência à quarta parede, ou então esses painéis em que ele faz você ter um texto, muitas vezes o próprio monólogo, né? O próprio monólogo, você saber o pensamento das personagens e fazer disso a sua narrativa, algo que ficou popular nos anos 2000, Straczynski que fez isso, mas o Brian Michael Bendis foi quem fez primeiro. Se não foi quem fez primeiro, foi quem fez isso com mais maestria, tá? E aí você tem também, nessa página dupla, que isso aqui é muito Brian Michael Bendis, minha gente, de você ter a reação do povo. Ou você, dessa maneira, você se contextualiza com o que, fora do contexto dos super-heróis, o que o povo comum ele tá sentindo, o que está pensando. E aí você vê várias personalidades aqui diferentes nesse painel. Na verdade, não, são vários painéisinhos, vários quadrinhos pequenos, até que você chega a um último, que aí é o que é de fato importante para dar prosseguimento para a trama. E o Ben Urich, ele faz toda essa investigação sobre os últimos dias do Demolidor. Inclusive, chega a momentos fatalíticos aqui na história, em que o Demolidor ele se vê, nos seus últimos dias, traindo seus princípios. Então, existe toda uma discussão de o Demolidor, ele foi certo quando ele trai seus princípios. No caso aqui, pequeno spoiler, né? Ele mata o rei do crime nessa realidade. Isso daí traz, de certa forma, uma paz para Hell's Kitchen, mas um caos para a vida pessoal do Demolidor. E essa própria vida pessoal que o Ben Urich, muitas vezes, inclusive, o Ben Urich ele tenta investigar. E é muito interessante como o Brian Michael Bendis ele consegue dar voz ao Ben de forma que muitas vezes ele se sente impostor, ele se sente, nossa, eu era tão próximo do Matt, mas depois de certo momento me tornei tão distante. Eu estou fazendo essa matéria, mas na verdade não tem matéria. Eu estou extraindo aqui algo que eu ainda tenho que saber o que é. Eu não sei o que eu vou escrever, mas mesmo assim eu sinto que devo escrever e sigo escrevendo. E, inclusive, Fim dos Dias é a matéria que ele acaba escrevendo, né? Inclusive, não é só o Klaus Jansson, olha aqui a participação do Nick Fury, que legal. Não é só o Klaus Jansson que desenha essa história. Você tem também alguns painéis do próprio David Mack, que eu não sei porque ele não é acreditado como desenhista, tá? Eu acho que ele é acreditado no volume 2. Deixa eu conferir. No volume 2 ele é acreditado. O Alex Maleev também tem alguns momentos no volume 2. Inclusive, nossa, a história é construída de forma muito bem no primeiro volume, mas no segundo volume dá uma virada que aí, enfim, eu li de uma vez só esse segundo volume e é bom demais, tá, minha gente? Bom demais mesmo. E como eu disse, é uma grande homenagem e ao mesmo tempo é também uma fonte de criatividade, porque quando você vê na revista normal dos personagens da Marvel, você fica com muitas pernas, com as mãos atadas. Os roteiristas, eu tô falando, ficam com as mãos atadas, porque às vezes você não pode mexer muito no personagem, você não pode ousar tanto, e essa é uma história bem ousada, sem perder a mão. Inclusive você vê a atuação de um novo Demolidor. Que novo Demolidor é esse que está agindo nas ruas de Hell's Kitchen? E nossa, a arte do David Mack é excelente, muitas vezes serve para fazer flashbacks, né? E ele faz de maneira triunfal. Esse painel aqui do Homem Púrpura
É incrível, olha, muito bonito mesmo. Então é isso, você vai ver, você vai ter uma história interessante, que não é uma história que só homenageia o passado. Você vai ter uma arte muito boa mesmo. Um mistério que, quando ele é revelado, e assim, quando ele é revelado de forma muito satisfatória e que te prende do início até o fim. Sério. Demolidor, Fim dos Dias, pra mim é uma história que vale muito a pena, mas só depois que você lê a fase do Frank Miller, só depois que você lê a origem do Demolidor, né, que é o Homem Sem Medo. A fase do Brian Michael Bendis também seria interessante você ler, né? A fase pré-Brian Michael Bendis, que é toda aquela parte da Echo e o Diabo da Guarda também, que eu não li. Eu não li nem isso nem a fase do Brian Michael Bendis. Até por isso eu fiquei voando um pouco aqui na história. E aí, por fim, você tem o próprio Brian Michael... Eu vou esconder esse spoiler. Você tem o próprio Brian Michael Bendis aparecendo, não em Fim dos Dias, mas em uma história extra que tem aqui no segundo encadernado, que é What If Karen Had Lived, tá? Caso você não saiba, a Karen Page, ela morre, a Karen Page que foi um dos pares românticos do Matt, ela morre ao final de Diabo da Guarda, e aí você tem as complicações que aconteceriam se a Karen tivesse sobrevivido àquele confronto contra o mercenário. Inclusive, você tem também uma história retirada de Daredevil 1.5, que é uma história muito boa, cara. Uma história que, assim, ela é HQ porque ela é narrativa gráfica, tá? Mas ela se assemelha muito a não uma matéria, mas ela é literalmente um extrato do diário da Stena, tá? Que foi um par romântico, mais uma vez, do Demolidor, e que foi a que se casou efetivamente com o Matt. E aí você tem toda essa história sobre a perspectiva dela e como isso foi importante, mais uma tragédia que aconteceu à vida do Matt. Enfim, histórias muito interessantes, tá, minha gente? Se você puder, inclusive, você compra essas edições, porque essas histórias extras não tem na versão em capa dura. Mas a versão em capa dura tem outros extras, talvez, que eu não conheço, né? Mas deve ter, enfim, matérias e opiniões e tal. Você tem também uma galeria de capas variantes aqui ao final de cada número, tá? E é isso, minha gente. Demolidor, Fim dos Dias. Gostei bastante da leitura, tá? E gosto bastante do Demolidor. Quero ler mais do personagem. É isso, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.